Amém, glória a Deus. Eu estou amando essa leitura, adorando ela, porque é a palavra de Deus. E nós já estamos finalizando, falta 3 capítulos e eu comecei de manhã a leitura do livro de Hebreus e é muito rica. Para enriquecer melhor a leitura, é bom nós estudar no livro de Levítico também, o livro do Antigo Testamento, para a gente compreender mais do sacrifício dos sacerdotes. Melquisedeque está lá no livro de Gênesis. Então é muito rico a palavra de Deus. Nós vamos continuar no capítulo 10 de Hebreu, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Ele está dizendo que é impossível. Eu até já li isso aqui, mas é bom. Que o sangue de touros e dos bodes tire pecado. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocausto e ablações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e ofertas, holocausto, oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Na qual vontade, diz a palavra de Deus, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Para sempre. Aonde, irmã? À destra de Deus, que é o seu Pai. Daqui em diante, esperando até os seus... Daqui em diante, o que ele está esperando? Até que os seus inimigos sejam postos por cabeça dos seus pés. Que é o diabo, é a morte, é o Satanás, é a besta 1, a besta 2, falso profeta. Amém. Os malignos são os idólatras que não se arrependem. São os assassinos que não se arrependem. São os mentirosos que não se arrependem. São os abomináveis que não se arrependem. São os... quem mais? A Bíblia dá a lista. Os impuros que não se arrependem. São os inimigos de Deus. São os inimigos de Cristo. Os soberbos, os perversos, os arrogantes, os altivos. Eles não se arrependem. Eles ouvem a palavra de Deus, mas o coração deles está, o que, irmã? Endurecido. Eles não se arrependem. Aí eles fazem coisas que o coração de Deus se entristece. Por exemplo, eles matam o próximo. Deus não... Uma transgressão ao mandamento de Deus, porque Deus diz: não matarás. O que ele faz? Eles cometem todo tipo de pecado. São pecadores, são ímpios, zombadores, são nécios, são escarnecedores, são
profanos, são inimigos de Deus. Não querem saber, são rebeldes, são desobedientes, são incrédulos, também tem os incrédulos, ouve a palavra de Deus e não crê, não acredita, são os ateus, os incrédulos, são os inimigos de Deus. O que Deus está esperando? Até que os seus inimigos sejam os violentos sejam postos por os cabelos de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo não testifica. Porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis em seus corações, e são os arrependidos, que se converteram de todo o coração ao Senhor. São os judeus arrependidos, que embora serviram outros deuses, Baals, mas ouviu agora o Evangelho, se arrependeu, os gentios, as almas perdidas, os pecadores que ouviram o Evangelho da graça, nós nos arrependemos, nós nos convertemos ao Senhor. O que Deus promete para nós? Porém as minhas leis em seu coração e escreverei em seu entendimento, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus jamais vai lembrar do que eu fiz. Fiz coisas que desagradou o coração de Deus, mas que me arrependi. Não faço mais, não faria mais. É o arrependimento. E jamais me lembrarei dos seus pecados, de suas iniquidades. Todos nós pecamos destituídos da glória de Deus. Todos nós. Ora, aonde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Diante dessa maravilha toda, já concluí tudo. Capítulo 10 fecha esse raciocínio maravilhoso. Nós vamos agora continuar no capítulo 10, no versículo 19, que fala sobre a exortação e a perseverança na fé. Você já aceitou Jesus? Amém. Você já foi batizado nas águas? Amém. Você já é batizado no Espírito Santo? Amém. Nós perseveramos, fazemos boas obras para Deus, obras de misericórdia, obra de piedade, obra de compaixão, coração, não um coração mau, infiel, mas um coração quebrantado, um coração fiel, um coração remido a Deus, servindo ao Senhor e aos santos. Então Deus agora manda nós, faz uma exortação para nós, os que cremos em Deus, permanecer a perseverar na fé. Temos que perseverar na fé, que uma vez foi nos dada lá quando a gente era bem novinho. Perseverar nessa fé que uma vez foi nos dada. Amém. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós vamos entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Já sabemos que nós temos um grande sacerdote na casa de Deus, que é Jesus Cristo, que se compadece de nós, das nossas fraquezas. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque aqui no versículo 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente, se eu pecar voluntariamente depois de eu ter recebido a carga de Deus, a carga divina, o pacote completo da salvação, amém? De ter entrado na universidade das universidades, na faculdade das faculdades, ter aprendido tudo, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, saber de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Depois de tudo isso, se eu pecar voluntariamente, pecado voluntário,
Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Já não resta mais. Ela peca voluntariamente. Ela peca e está sabendo por que está pecando. Porque tem o pecado da ignorância. Outrora eu pecava pela minha ignorância. Eu não sabia de nada. Não sabia. Mas pela misericórdia de Deus, Deus enviou o seu pastor, o seu servo, seus pastores para me evangelizar, falar do amor de Cristo para mim, me ensinar tudinho direitinho. E aí, graças a Deus, eu aceitei. Agora eu já tenho uma carga muito grande, eu já não posso pecar voluntariamente. Mas existe o pecado voluntário. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Para os pecadores que pecam voluntariamente, o que vai acontecer com eles? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. É isso que vai acontecer. Porque eles ouviram falar de Cristo, foram ensinados, tudinho direitinho, mas pecam, decidiram pelo pecado. Já não resta mais sacrifícios. Só, diz a Bíblia, não é eu, uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, essa pessoa morria sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quebrando alguém a lei de Moisés. De quanto maior castigo, cuidai vós, eu, no caso, de quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testemunho, com que foi sacrificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. É uma pergunta. Temos que ter cuidado. Amém? Cuidado, porque nós somos advertidos. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Ele está falando aqui para o seu povo. Para o seu povo. Para o seu povo. Esse ensino aqui é para o povo de Deus. O povo rebelde de Deus. Apostata de Deus. Deus falando, mas ele é apostata. Ele é rebelde. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes com grande combate de aflições. Em parte foste feito espetáculo com vitupério e tribulações. Em parte foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste do que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Ele nos ensina que nós não devemos rejeitar a vossa confiança. Não rejeiteis. Você confia em Cristo? Você confia que Ele vai se manifestar a segunda vez agora para te salvar? Te tirar do mundo e levar para o céu, porque o mundo vai ser destruído? Porque, infelizmente, Jesus nos falou como será a segunda vinda dele. As pessoas vão pecar voluntariamente, embora tenha sido evangelizado, embora tenha sido ensinado, embora tenha sido experimentado a graça, embora tenha experimentado o dom celestial, mas logo, bem no fim mesmo, muitos vão apostatar.
Muitos vão se afastar. O pecado voluntário será uma realidade. As pessoas vão pecar voluntariamente, não vão mais querer saber de Deus. Terão comichão nos ouvidos, vão perseguir os que estão, vão matar até os que perseveram. Vai ser uma maldade terrível. E é nesse cenário de destruição que Jesus vai vir para salvar os perseverantes e também castigar os pecadores, as pessoas que pecam voluntariamente, pecam, cometem pecado, já não resta mais sacrifício, pisou em Cristo, ultrajou o Espírito Santo, profanou, já não resta mais nada para aquela pessoa, a não ser uma horrível expectação, está bem claro aqui na palavra de Deus. Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. É nesse cenário que Jesus vai se manifestar. É nesse cenário. Amém, glória a Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, que depois de seres iluminados, suportados com grande combate as aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupério e tribulações. Em parte fostes participantes que os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes do que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais agora de que, irmão? Paciência. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade de quem? De Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus, que é falar da sua palavra, divulgar a sua palavra, falar de Jesus, não ficar com vergonha de Jesus, não negar Jesus como muitos negam. Muitos têm vergonha de falar de Jesus Cristo, mas Jesus diz que aquele que tem vergonha dele e da sua palavra, ele também, quando vier com seus anjos, com poder e grande glória, ele também vai se envergonhar daquela pessoa. E aquele que confessar Jesus diante das pessoas, publicamente, Jesus também vai confessar o nome dele diante dos anjos de Deus. Então não tem para onde correr. Agora nós temos que tomar uma posição de permanecer firmes em Cristo, firmes na palavra de Deus, firmes na doutrina dos apóstolos, ter a paciência de Jó, suportar as aflições de Cristo, nos santificar, nos purificar, para que nós venhamos alcançar aí a vida eterna. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. O justo não viverá de outra coisa a não ser da fé. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Não tem, só tem dois caminhos: ou a vida eterna, ou o castigo eterno. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é a fé, irmã Socorro? Irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que nós estamos esperando? A segunda vinda de Cristo. E o que nós estamos fazendo? Divulgando a sua palavra e nos resistindo o diabo, as suas tentações, as suas manjares, os seus manjares, né? Resistindo ao diabo, seus manjares, suas tentações, divulgando a palavra de Deus,
falando do amor de Cristo, falando a palavra de Deus, pacientemente, porque nós cremos que Jesus virá, enchendo o nosso coração de fé e de esperança. Amém? Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber. Veja, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não viu. Então, nós pela fé, tudo é pela fé. Nós somos também avisados do juízo de Deus, das coisas que vão vir que Deus vai vir, vai julgar a gente. Tudo é pela fé. E o que está acontecendo? Todo mundo está sendo avisado. Olha fulano, te arrepende. Olha Beltrano, te converte, porque Deus vai te julgar. Tu vai passar pelo tribunal de Cristo. A pessoa não teme. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ela não tem temor. Já com Noé, ele temeu. Ele foi avisado pelas coisas que aconteceriam futuramente. Ele temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e assim sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé e sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Ensina a verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejo uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Saul no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, de que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão dos santos, do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi, irmãos? Faltar-me-á tempo contando a de Gideão, de Baraque e de Sansão, e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir do exército dos estômagos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoite até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, e andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome desse Deus maravilhoso.